Ezequiel, capítulo 47. Amém? Amém. Depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa da banda do sul no altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. Eis que corriam umas águas desde a banda direita. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. E mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos arteiros. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar por águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Aleluia. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Como diz os nossos irmãos romanos, né? Palavra do Senhor. Aleluia. Amém. Precisamos, a cada dia que passar, não estar satisfeito com a nossa qualidade espiritual, porque Deus tem muito mais para nós. Não podemos nos acomodar com o que já temos recebido, com o que temos de revelação, com o que temos de conhecimento, e devemos estar sempre buscando mais, porque Deus tem mais para dar. Deus tem mais para dar. Deus tem muito mais para dar do que nós para pedir. A palavra de Deus fala que Ele faz infinitamente mais do que nós pensamos e pedimos. Deus tem muito para dar. E o profeta aqui ele tem uma experiência tremenda com Deus. Depois de uma visão, ele fala depois disso. Primeiro, antes, no capítulo 44, 45 e 46, se você ler na sua casa, você vai ver que Deus dá uma visão para ele da restauração do templo. O profeta estava em cativeiro. E Deus mostra a revelação da restauração do templo para ele. O profeta ficou muito alegre, o profeta ficou muito satisfeito, porque isso significava que o cativeiro teria fim. Isso significava que um dia eles voltariam para a pátria deles. Deus estava falando com ele isso, através das visões. Deus estava prometendo para ele isso, que o cativeiro ia ter fim. Primeira coisa que eu aprendo aqui, os problemas têm fim. As dificuldades têm fim. As adversidades têm fim. O salmista, no Salmo 30, versículo 5, diz que o pranto pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo romper da manhã. O pranto vai, é dolorido, mas ele tem um fim. E depois, o final do pranto é a alegria. A alegria. A alegria vem pela manhã. Um novo dia, uma nova perspectiva. E agora o profeta Ezequiel tem um encontro com um homem que muitos acreditam, eu acredito também, juntamente com essas pessoas que acreditam, muitos acreditam que era uma teofania. Que este homem que o profeta Ezequiel tem um encontro com ele é Jesus no Velho Testamento. É uma teofania. Eu também creio assim, pesquisando, estudando, eu creio também assim que é uma teofania. Porque o que é a teofania? Para poder explicar para vocês, que talvez tem muitas vezes, estou falando, tem pessoas que talvez não entendam o que é isso. Teofania era quando Deus aparecia em forma de homem ou de anjos. O Senhor Jesus aparecia em forma de anjo ou de anjos no Velho Testamento. Isso se chama teofania. É uma aparição de Jesus em forma de anjo ou de homem. Por exemplo, quando Gideão, no capítulo 6 de Juízes, está malhando trigo no lagar, e fala assim, o anjo do Senhor assentou-se debaixo da árvore.
O anjo do Senhor, quando fala anjo do Senhor, é uma teofania de Jesus. Uma teofania, uma personificação da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E este homem trazia na mão um cordel de medir, ou uma fita métrica, para ficar mais fácil para você entender, uma fita métrica. Ele trazia na mão uma fita de medir. E ele faz um convite para o profeta Ezequiel, para que o Ezequiel saia do lugar onde está e o acompanhe. O profeta fala que ele fez circular todo o local e o acompanhou até a beirada do rio. E o profeta ficou parado ali olhando aquele homem, o que aquele homem queria com ele. Às vezes nós nos perguntamos o que Deus, não sei se você pergunta assim, eu me pergunto às vezes, Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? Aonde o Senhor quer me levar? O que o Senhor tem reservado para mim? Deus, ele trabalha em nós de uma forma progressiva, porque nós não suportaríamos Deus tratar conosco em tudo de uma vez só. Nós não suportaríamos receber de Deus tudo que Ele tem para nós de uma vez só. A nossa estrutura não aguentaria, não suportaria. Ao invés de nos abençoar, Ele nos destruiria. Então Deus, ele trabalha por etapas. Todos que estão aqui, eu creio que já nasceram de novo. Os que ainda não nasceram de novo, vão nascer de novo. Em nome de Jesus. Mas não podemos estar satisfeitos simplesmente com nascer de novo e ser uma nova criatura. Uma criança, um pai, uma mãe, quando nasce um filho, é um motivo de muita alegria. É um motivo de entusiasmo. Ficam ali brincando com a criança, imitam voz de criança, contam as novidades, meu filho já está andando. Como se isso não fosse normal. É normal andar, mas para o pai e para a mãe fica empolgado ver o filho dar os primeiros passos. E o desejo do pai é que o filho cresça. Que o filho se torne adolescente, se torne um jovem, se torne um adulto, que case, que tenha filhos, lhe dê netos. E prossiga na sua vida. Eu creio que é uma frustração para um pai ter um filho que não desenvolve. Que não cresce, que não desenvolve intelectualmente, que não desenvolve fisicamente. Deve ser difícil. É uma barra suportar isso. É complicado. Tem que ter muito amor. Muito amor mesmo. Muita dedicação para essa situação. Mas o desejo do Pai é que cresçamos. E esse é o desejo de Deus. Que todos nós cresçamos. Cresçamos. Cada dia crescendo um pouco. Cada dia crescendo cada vez mais. E o homem chega para Ezequiel na beira do rio. Então Ezequiel, se ele estava na beira do rio, ele estava em terra firme, olhando para o rio. O homem mede 1000 côvados. Um côvado é 45 centímetros. Aí você faz a conta quantos dá esses 1000 côvados. 45 centímetros. O homem mede 1000 côvados e chama Ezequiel para andar. Ezequiel entra no rio e diz que as águas lhe davam pelos arteiros, ou calcanhares, em algumas versões. As águas lhe davam pelos arteiros. Inicia-se a caminhada do profeta Ezequiel. Inicia-se uma jornada do profeta Ezequiel seguindo aquele homem com o cordel de medir na mão. Ele saiu da zona de conforto, ele saiu do lado seco, ele saiu da terra firme e foi se aventurar nas águas. Para nós termos um relacionamento com Deus profundo, nós precisamos sair da zona de conforto. Nós precisamos romper conosco mesmo. É tão gostoso o sono da madrugada, não é? É tão gostoso aquele sono. É o sono mais pesado que a gente tem de 2, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. O sono mais forte, mais profundo. Nós precisamos romper o relógio para despertar, o celular para despertar, acordarmos, passar horas na presença de Deus, falar com Deus. E na madrugada a fila é menos, viu? Na madrugada a fila é menos. Tem menos pessoas. Brincadeira, Deus ouve a todos.
Amém? Ao mesmo tempo. Então, precisamos sair da zona de conforto. Tirar um tempo para jejuar. Tirar horas para meditar na palavra de Deus. Ter assiduidade aos cultos. Se quisermos crescermos em Deus, precisamos sair da zona de conforto, não conformar com a mesmice. Não conformar com a mesmice, com a rotina do dia a dia. Eu creio, é uma crença minha, a Bíblia não fala isso, mas é uma crença minha. Eu creio que enquanto estamos vivos, é porque Deus tem um propósito na nossa vida. Deus quer nos usar em alguma coisa, em algum lugar. Deus quer que nós sejamos canais de bênção na mão dele. Deus está dando uma nova oportunidade. Cada dia que amanhece, eu penso, é uma nova oportunidade que Deus está me dando para fazer alguma coisa. Há uma oportunidade que Deus está dando para poder fazer algo que glorifique o nome do Senhor. E o profeta, então, caminha nas águas que dá até os arteiros. Tem pessoas que estão caminhando nessas águas, que dá até os arteiros. Saíram da zona de conforto. Decidiram-se, optaram por seguir o homem de cordel na mão. O Senhor Jesus. O que estabelece metas. O que tem metas para nós. O que tem objetivos para nós. O que tem propósito para nós. O que tem um caminho para nós. O que tem uma direção para nós. Muitos saíram da zona de conforto e foram e vieram se aventurar nessas águas. Estão com as águas nos arteiros. Deixaram a zona de conforto. Deixaram a zona de conforto. Se renderam ao Senhor Jesus Cristo. Reconheceram Ele como Senhor e Salvador. Entregaram as suas vidas a Ele. Amam. Já não estão mais enganados pelos ídolos mudos. Amam um Deus verdadeiro, invisível, mas real. Amam. Estão na caminhada, estão firmes, estão com os pés molhados neste rio. As águas estão nos arteiros. Eu vou pregando, e na medida que eu vou pregando, você vai vendo aonde a água está aí em você. Amém? Aonde você está neste lugar. Essa é a função dessa mensagem. Te localizar para onde você está. Pessoas que estão com água nos arteiros. Que caminham com Cristo. Que professam Cristo. Que gostam de Cristo. Que gostam de tudo que está relacionado a Cristo. Que se batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo. Que se porventura caíram, levantaram novamente em nome do Senhor Jesus Cristo e se reconciliou com o Senhor Jesus Cristo. Pessoas que estão com água nos arteiros. Mediu-se 1000 côvados. Foi estabelecida uma meta e essas pessoas estão caminhando, estão prosseguindo. Porque aquele que chamou é poderoso para nos capacitar. Filipenses 1,6 diz que a boa obra que Cristo começou em nossas vidas, Ele vai completar até o dia de Cristo. Até o dia de Cristo. E essa boa obra ela é completada aos poucos. Experiências. Deus vai medindo, estabelecendo níveis para nós. As provações que vêm são Deus estabelecendo níveis para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. Para que nós cresçamos e amadureçamos em nome de Jesus. Deus permite que certas coisas nos aconteçam para que nós possamos crescer. Para que nós possamos conhecê-lo. Para que nós possamos buscá-lo. Para que nós possamos segui-lo. Então Deus permite que algumas coisas aconteçam em nossas vidas. Águas nos arteiros. Mas o homem queria mais de Ezequiel. Fala para o teu irmão, fala, Deus quer mais de você. Deus quer mais. Deus quer mais. Deus quer mais de nós. Deus quer o nosso tudo. Nosso tudo. Porque Ele deu o tudo dele para nós. João 3,16 diz que
Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele deu tudo. Não tinha algo mais que Deus podia dar, não tinha. Mesmo ele sendo Deus, ele deu tudo. Ele deu tudo dele. E às vezes nós negligenciamos. No nosso tempo, nós negligenciamos as nossas atividades. Não queremos dar o melhor para Deus. Às vezes damos as sobras. A sobra de nossos tempos. A sobra de tudo, o resto de tudo. Mas Deus quer o nosso tudo. E o homem mediu mais 1000 côvados e chamou Ezequiel. Ezequiel foi caminhando. Ezequiel não desistiu. Ele foi caminhando. E as águas agora davam no joelho. As águas davam nos joelhos. Tem pessoas que as águas estão nos joelhos. Joelho lembra do quê? Oração. Fizeram da oração um estilo de vida. Não ora por simplesmente orar. Tem muita gente que saiu do romanismo, mas fizeram da sua oração uma reza. É a mesma coisa todo dia. Senhor, dá-me isso, dá-me aquilo. Senhor, dá-me isso, dá-me aquilo. Senhor, dá-me isso, dá-me... Não tem algo novo para falar com Deus. Imagine, você tem um conhecido, você que é pai, ou mesmo que não seja pai, você tem um conhecido, um filho, que viaja para um país distante, aí ele te escreve e fala assim, pai, esse país aqui é tão bonito, eu estou gostando muito desse país. Aí você fica satisfeito, você lê a carta, você fica satisfeito. Olha, você está gostando, o país é bonito. Aí da próxima carta você fica ansioso, a carta chega, e você lê a carta, o e-mail, o WhatsApp que ele mandar para você, você pega e lê, está lá de novo. Pai, estou gostando muito desse país, esse país aqui é muito bonito. E passa-se 5 anos e a mesma mensagem. Pai, estou gostando muito desse país aqui é muito bonito. Fez da oração uma reza. Fez da oração uma reza. Já ficou algo formal. Orar com Deus é conversar, é desabafar, é esmurrar o chão, é esmurrar a parede, é chorar aos pés do Senhor, é pôr para fora seus medos, suas dúvidas, falar das suas fraquezas, falar, pai, me sustenta nessa área, porque nessa área eu sou frágil. Se não for a tua graça, se não for a tua bondade comigo, eu não vou conseguir. Orar com Deus é dialogar, é esperar Ele responder ao seu coração, trazer paz ao teu coração. Não levantar sem resposta nenhuma. Olha os homens de Deus na Bíblia, todos tiveram resposta. Oraram e obtiveram resposta. Porque aprenderam a ouvir de Deus. Porque aprenderam a esperar em Deus. Então tem pessoas que estão com as águas nos joelhos, fizeram da oração um estilo de vida. Eu tenho falado isso aqui em muitas pregações, que a oração, ela precisa ser constante. Porque a Bíblia, lá em 1 Tessalonicenses 5,17 diz, orai sem cessar. Ela precisa ser constante. Precisa ser constante. Ora agradecendo, ora louvando, ora adorando. Ora pedindo. Não é pecado pedir, devemos pedir. Não estou falando que você não deve pedir. Não estou falando que você não precisa ter um alvo. Não confunda quando eu falei reza com oração. Ali você tem um alvo, você tem um objetivo para o qual você dedica um tempo à oração. Isso é normal. Você está orando, por exemplo, para passar em um concurso. Você está orando para a abertura de uma porta de trabalho. Você está orando, você tem um alvo, você está orando lá em cima daquele alvo. É normal, isso é natural. Isso você deve orar. Eu não falo aquela mesma chatice de sempre, os irmãos estão me entendendo. Reúne tudo que é a mesma coisa, aquela mesma fala. Jesus fala que se assemelha aos gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Faça da oração seu estilo de vida.
Pastor, as tuas águas estão nos joelhos? Não, minhas águas não estão nos joelhos. Eu não estou com o joelho nas águas. Eu tenho orado pouco. Uma hora de oração eu acho muito pouco. Eu oro uma hora por dia. Eu abro meu coração para os irmãos. E acho pouco. Pelo tanto que Deus tem me dado. Pouco. Pelo tanto que eu quero crescer. Pouco. Pelo tanto que eu sonho, pelo tanto que eu pretendo alcançar. Pouco. Quando preparava essa mensagem, Deus falava comigo, fala, você precisa andar mais nesse rio. Pouco. Não estou falando aqui de quantidade. Não é você orar 10 horas que você vai estar bem conceituado. Eu estou falando de qualidade. Qualidade. Mas uma qualidade de 5 minutos é pouco. Uma qualidade de 10 minutos é pouco. Ou você não tem assuntos para falar com Deus. Ou diante de Deus você fica mudo. Se vá para um psicólogo, tem tanta coisa para falar, lembra da infância, lembra da juventude, lembra da adolescência, o psicólogo vai puxando, o psicanalista vai puxando, ele vai falando, ele vai destrinchando. Ah, eu tenho um complexo de... Tem tanta coisa para falar. Fale com Deus. Fale com Deus, faça da oração um estilo de vida. Fale com Deus. E o homem não para. O homem com o cordão na mão não para. Tem mais etapa para Ezequiel. O homem não estava contente com o nível que Ezequiel estava. Deus nunca parou. Deus sempre está em movimento. E o homem mede mais 1000 côvados. Estabelece mais uma nova meta. E o profeta anda e a água cora dá até os ombros. Tem pessoas que estão nesse nível da água dos ombros. São pessoas que você conhece e ele tem tanta qualidade, mas tanta qualidade, que você não consegue ver os defeitos. Possui tanta qualidade, não sei se você conhece pessoas assim. Quem conhece pessoas assim? Eu conheço. Que tem tanta qualidade que você não consegue ver os defeitos da pessoa. Porque tem muitas qualidades, boas qualidades, ótimas qualidades. Estão com as águas nos ombros. Tem pouco de si. Tem muito de Deus. Você sente a presença de Deus quando você conversa com essa pessoa. Você sente paz. Você sente vontade de conversar mais. De se abrir mais. De estar mais junto, de estar mais perto, de estar mais próximo. Pessoas que estão com as águas nos ombros. Profundo. Água nos ombros. É um lugar profundo. Ela está quase sendo coberta. É um lugar profundo. Lá em Lucas, capítulo 5, eu acho bonito uma coisa. Não sei se os irmãos já prestaram atenção naquela passagem, onde Jesus está na praia pregando, e os discípulos chegam com os barcos vazios e começam a lavar as redes. Aí Jesus entra num dos barcos e afasta um pouco da terra e começa a falar com a multidão. Com a multidão, Jesus fala da terra. Com eles na terra. Eles não entraram na água. Mas quando foi para falar com os discípulos, ele fala, vamos às águas profundas lançar as redes. Com os discípulos quer profundidade. Com os filhos, o pai quer profundidade. Profundidade. Tem gente que está com as águas pelos ombros. Pessoas agradáveis. Pessoas que nas suas bocas não tem palavras torpes. Não tem palavras negativas. Pessoas que não pensam negativamente. Pessoas transparentes. Em todo lugar onde você encontrar, em qualquer círculo que você encontrar, ela está do mesmo jeito, da mesma forma.
Estão com as águas nos ombros. Mas o homem do cordel ainda não estava satisfeito. Estendeu mais o cordel, mediu mais 1000 côvados. O profeta foi. E dessa vez, eram águas que o levavam de um lado para o outro. Era um ribeiro que não podia se atravessar. Ele estava totalmente submerso, levado de um lado para o outro. Levado de um lado para o outro. Tem pessoas por aí nadando, irmãos. Existem homens e mulheres de Deus por aí nadando. Vou falar apenas de uma, eu poderia falar de uns 10 ou mais. Vou falar de um homem na Bíblia. Eu poderia citar outros personagens, mas eu gosto muito dele. Vou citar ele. Um homem que nadou. Estava nas águas profundas, nadando. Não sei se é seu caso, mas ele estava nas águas profundas. Ele chegou ao ponto de falar assim: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele estava nadando. Não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Eu me aprofundei em Cristo. Eu não sou mais eu. Eu vou para onde Jesus me levar. Se Jesus quer me levar para a esquerda, eu vou. Quiser me levar para a direita, eu vou. Quer me levar para um lado, eu vou. Quer me levar para outro, eu vou. Aonde Jesus me guiar. Pois quem tem um cordel na mão é Ele. É Ele que dá a direção. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Se foi possível para Paulo, se Paulo nadou, meu irmão, e Paulo se sentiu o mais miserável dos homens, o homem que estava nadando, se sentiu o mais miserável dos homens. Esses caras me deixam esbabacado quando eu começo a ler, eu fico olhando e falo, camarada, eu estava nadando e se sentiu o mais miserável, o que eu posso falar do meu cristianismo? Eu fico envergonhado. O homem estava nadando e se achava o mais miserável ainda. Nadando. Indo de um lado para o outro, guiado totalmente por Deus. Dirigido pelo Espírito Santo. É a posição que Deus quer de todos nós. Deus quer assumir o controle da minha e da sua vida. Ele quer assumir. Ele quer que você tire do trono o eu e deixe ele assentar no trono. Tire do trono o eu e deixar ele assentar. O que Deus quer de nós. Que nós cresçamos em Deus. Que nós nos aprofundemos em Deus. Que nós nos enchemos de Deus. Ficamos submersos. Totalmente afundados em Deus. É possível. É possível. Temos exemplos bíblicos. De homens imperfeitos, de homens humanos. De homens que cometeram erros, de homens que tinham falhas. Mas que tinham a disposição para andar as metas estabelecidas. E a meta está aí para todos nós. A meta estabelecida está aí para todos nós. A palavra de Deus. A palavra do Senhor. Essa palavra é a meta estabelecida. O texto que o pastor leu aqui no início, onde fala que aquele que ouve as minhas palavras e as guarda, aí está falando lá das benesses que tem. Será que o homem que assentou a sua casa sobre a rocha? Está falando das benesses. Que a palavra é a nosso guia. Nós devemos nos orientarmos pela palavra. Nada neste mundo pode suplantar a palavra de Deus. Nada, absolutamente nada. Nenhuma ideologia, nenhum pensamento filosófico, nada pode suplantar a palavra de Deus na nossa vida. Ela deve ser o nosso livro de cabeceira, nosso livro de todos os dias, de todos os momentos. A palavra de Deus, porque é ela que vai estabelecer as metas a nós para sermos atingidas.
Deus tem planos para nós, meu irmão, que nós possamos ser controlados por Ele. Deixar que Ele está no controle, assumir o controle. Lembro-me de uma tempestade, onde Jesus estava dormindo. E eu cheguei a uma conclusão minha. Se você aceitar a interpretação, eu aceito. Eu fiquei pensando, mas por que Jesus estava dormindo no barco? Porque estava cansado, tudo bem. Mas os discípulos também estavam cansados, os discípulos também estavam caminhando. E os discípulos não estavam dormindo. E agora logo ele, o líder, dormindo. Por que ele estava dormindo? Os discípulos também estavam cansados porque estavam na jornada com ele. Aí eu fiquei perguntando, mas por que será que Jesus estava dormindo? E o barco foi açoitado por tempestade e ele dormindo. Sabe por quê? Porque quando eles entraram no barco, os discípulos assumiram o controle do barco. Os discípulos eram... E não tinha nada para ele fazer. Os discípulos começaram a tocar o barco. Então ele olhou para um lado, olhou para o outro, vou tirar um cochilo. Já que eles estão tocando o barco, vou tirar um cochilo. Vou me descansar. Deitou, tirou um profundo sono. Assim acontece com nossas vidas, quando deixamos Jesus de lado. Queremos comandar o barco da nossa vida. As tempestades vêm ao nosso encontro. E nós começamos a naufragar e começamos a ficar com medo. Por quê? Porque nós estamos no controle. Quando nós estamos no controle, esse medo que você sente, esse medo que eu sinto também, é porque ainda nós estamos segurando as rédeas. Nós não gostamos de perder o controle. Por que tem muita gente que tem medo de altura? Igual eu tenho medo de altura. Já viajei de avião, mas muito medo de altura. Mas por quê? Porque não queremos perder o controle. Nós queremos controlar tudo. Tudo. E todos, se pudéssemos. Nós não queremos perder o controle. E o que Deus quer que nós é que nós nos rendamos a Ele. Que nós nos dobremos a Ele. Que nós nos prostremos diante dEle. Pois só Ele é digno. Deus quer que nós tenhamos experiências profundas com Ele. Nós não podemos viver, meus amados, satisfeitos com as experiências alheias. Nossa, mas eu vi um bom testemunho. Você precisa de ouvir o testemunho que eu ouvi de um camarada contando o que Deus fez na vida dele. E o cara fica todo empolgado. Amém, louvado seja Deus por Deus está fazendo na vida daquela pessoa. Mas e a tua experiência de vida com Deus? Qual experiência você tem para contar com Deus? Qual o teu legado que você vai deixar quando você partir? Que profundidade você está? Nos artérios, nos joelhos, nos lombos? Ou você está nadando? Responda para mim, não. Responda para você aí. Que nível você se encontra? Que nível você quer chegar? Está satisfeito com o nível que você está? Ou quer se aventurar mais ainda e se aprofundar mais em Deus? É possível. Deus nunca vai exigir de nós o impossível, porque o impossível só Ele pode fazer. E tudo que Ele estabelecer para nós atingir, nós conseguimos. Quer ver mais uma prova que Paulo conseguiu? Quando Paulo estava prestes a morrer. Você vai ver isso lá em 2 Timóteo 4. Quando ele estava prestes a morrer. Ele fala, olha, combati o bom combate. Guardei a carreira. Completei a carreira. Guardei a fé. É possível. Na dor. O homem na dor. O homem mergulhou profundamente em Deus. É possível. E já sentindo ali, ele era tão íntimo com Deus que ele sabia que estava próximo a partir dele. Deus quer intimidade conosco. Vou falar de um outro homem que nadava. Abraão. Olha quando Deus vai destruir Sodoma e Gomorra. Aí Deus fala consigo ali, fala, ocultarei eu de Abraão essas coisas, visto que ele virá a ser uma grande nação. Ocultarei eu de Abraão essas coisas. Deus resolveu abrir o coração com Abraão. Que coisa tremenda, meu irmão. Deus desejar abrir o coração dele com alguém. Imagine Deus querendo abrir o coração dele com você. Chamando você para um lugar e falando assim, eu preciso conversar com você. Que honra, que privilégio. Mas homens que nadavam. Homens que se deixavam conduzir. Tinham falhas? Tinham. Não estou falando de um ser humano perfeito. Porque o perfeito, o único que passou o perfeito aqui foi Jesus. Nele não havia pecado. Nele nunca houve pecado.
Todos os outros, todos pecaram e destituíram e são da glória de Deus, diz o apóstolo Paulo. Mas é possível nadar em Deus. É possível se aprofundar em Deus. É possível ser íntimo de Deus. Nós ficamos olhando para o passado, ficamos olhando para esses homens e tentando descobrir qual era o segredo deles. O segredo deles é que eles colocaram mesmo a vida deles nas mãos de Deus. Este foi o segredo deles. Eles colocaram mesmo. Eles não ficam colocando e tirando. Colocando e tirando. Hoje coloca na mão de Deus e amanhã tira. Coloca e amanhã toma decisões por conta própria. Eles colocaram e deixaram lá. Falaram, Senhor, guia. Guia, leva. Faz o que o Senhor quiser. Jesus deu esse exemplo. Jesus, como homem, também nadou no Pai. Na oração, ele fala, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas que não seja feito como eu quero, mas sim conforme a tua vontade. Totalmente mergulhado no Pai. Jesus falou assim, eu e o Pai somos um. Mergulhado, imerso, totalmente no Pai. João escrevendo, fala, e vimos a tua glória como a do unigênito do Pai. Vimos a tua glória como do unigênito do Pai. Eu e o Pai somos um. Na presente geração, você pode falar isso para alguém? Falar, eu e Deus somos um. Eu sou um com Deus. Porque Jesus, na oração sacerdotal, ele pede isso para Deus. Em João 17, ele pede, fala, Pai, assim como nós somos um no outro, que eles sejam um conosco, que eles sejam conosco também. É um pedido que Jesus fez na oração sacerdotal. É possível. Não se conforme com o que você já tem, com o que você já conhece. Queira mais. Queira mais. Deseje mais. Busque mais. Olha o que a palavra de Deus fala. Fala, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo coração. De todo o coração. Não está falando de alguma parte do coração, mas falando de tudo, do completo, da completude. De tudo. O todo. E me achareis. Vai me achar. Deus se deixa achar. Deus quer se deixar achar por nós. Deus quer se deixar encontrar por nós. Depende somente de nós. Deus está com o cordel na mão. Jesus está com o cordel na mão, medindo e chamando nós para caminhar com Ele. Para as águas profundas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos colocar de pé, vamos orar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vá para as águas profundas com Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, ó meu Pai, por tudo que o Senhor tem revelado a nós, por tudo que o Senhor tem mostrado a nós, por toda a sabedoria que o Senhor tem nos dado. Mas queremos mais, ó Senhor. Queremos mais de Ti, Senhor. Queremos crescer mais em Ti, Senhor. Queremos nos aprofundar mais em Ti, Senhor. Queremos nos parecer mais com o Senhor. Ah, papai querido. É possível. É possível, meu Pai. Nós te agradecemos pelo nível que chegamos, ó meu Deus. Mas queremos atingir novos níveis. Queremos nos aprofundar em Ti. Oh, papai querido. Nos conduz. Como diz o profeta Ezequiel, e ele me fez passar, o Senhor o conduziu, meu Pai. Conduz-nos a nós também. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos nos aprofundar no Senhor. Que nós possamos nos tornar idênticos a Ti.
Que as pessoas possam gostar de estar perto de nós pela tua presença, meu Pai. Não pelo que temos, mas pela tua presença. Que as pessoas tenham prazer e alegria de estar conosco pela tua presença, pela tua vida em nós. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, leva-nos a nos aprofundar em Ti. Gera em nós fome e sede da tua presença, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, cada dia mais, fome e sede da tua presença. Levante em nós, meu Pai, um coração de adorador, por completo, meu Pai, diante de qualquer circunstância, seja ela positiva ou negativa. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.